O argumento inicial foi esse desempenho nas pesquisas, mas quando apareceu o desempenho daquele que poderia ter uma performance melhor, foi mais ou menos o mesmo desempenho que eu tinha. Mas eu queria que o senhor explicasse para o público o que aconteceu de fato, por que eles te convidaram, depois desconvidaram, o que está acontecendo nesses bastidores para explicar essa situação toda. Não, a minha pré-candidatura foi fruto de um convite do presidente do partido, que no primeiro momento eu refutei, porque não estava pensando em pré-candidatura à presidência, mas conversando com amigos comuns, a minha conclusão foi que aceitar esse desafio era uma forma de participar desse debate. Claro que, nesse momento, o desempenho nas pesquisas dos candidatos que não estão polarizando a eleição, que são o Lula e o Flávio, com o sobrenome do Bolsonaro, os outros candidatos têm um desempenho muito difícil, porque a campanha ainda não está posta para o grande público. O argumento inicial foi esse desempenho nas pesquisas, mas quando apareceu o desempenho daquele que poderia ter uma performance melhor, foi mais ou menos o mesmo desempenho que eu tinha e que os outros candidatos, na margem de erro, também têm. A campanha ainda vai sugerir, isso necessariamente não vai acontecer, se há uma alternativa a essa polarização. Por enquanto, é muito difícil que isso aconteça, porque o público ainda não está voltado para a escolha de uma alternativa que não seja as duas que estão postas. Perfeito. Ricardo? Ministro, o senhor foi, como deputado federal, foi líder do governo Lula, primeiro líder, né? Falávamos há pouco, primeiro líder do governo Lula. O senhor foi ministro, ocupou 4 ministérios entre Lula e Dilma, foi um deputado da base do governo. Por que agora o senhor se apresenta como uma alternativa a Lula da Silva? Quer dizer, por que o senhor não apoia mais Lula e se apresenta como um candidato contra Lula da Silva nessa eleição? Porque mesmo no governo do presidente Lula já havia conflitos, e eu tinha conflitos com algumas orientações do governo. Por exemplo, eu disse ao presidente Lula, escrevi artigos para o jornal Estado de São Paulo criticando a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu disse que aquilo era um grave erro que o governo e que o Supremo iam cometer. Eu fui relator do Código Florestal, eu fui relator da lei de biossegurança, conhecida como lei dos transgênicos, contra uma parte do governo. A ministra Marina, por exemplo, que era contra a regulamentação da pesquisa, da comercialização e da fabricação de produtos derivados de organismos geneticamente modificados. Havia esses conflitos e havia essas contradições, mas era possível conviver, porque havia também um governo heterogêneo. O ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues, que tinha uma outra visão dentro do governo. O ministro da Indústria e Comércio era o Luiz Furlan, que era um homem ligado ao empresariado, da Fiesp. Então era um governo heterogêneo. Hoje o governo é monopolizado por uma agenda, que é a agenda dos costumes, a agenda do comportamento, a agenda das ONGs, a agenda do meio ambiente, e a agenda do desenvolvimento foi completamente negligenciada. Ou seja, o governo, embora seja um governo de composição heterogênea, mas é uma agenda que é hegemonizada por um único grupo, como aconteceu lá nessa conferência do clima de Belém do Pará. Aquilo foi uma conferência de quê? Um converscote de ONGs com a agenda da ministra Marina e da ministra das populações indígenas. Então isso me levou a um afastamento completo. Eu não tenho nada a ver com esse poder, com esse governo que está aí. Eu tenho uma posição muito crítica. A minha posição é que esse governo precisa ser removido, porque ele contraria os interesses do Brasil. O país está quebrado. O Brasil não vai quebrar em 2027. O Brasil já quebrou. O Brasil não tem recursos para prover o funcionamento básico das universidades, do Ministério da Defesa, das agências. O país está parando, todos os ministérios foram contingenciados. E o que é que o governo faz para melhorar o orçamento? Melhorar o orçamento é melhorar a atividade econômica.
a atividade econômica no país está naquilo que os economistas chamam de voo de galinha. O voo curto e o voo baixo. E o governo não apresenta solução nenhuma. O governo tem duas políticas econômicas. A primeira é aumentar a despesa por causa do ano eleitoral. E a segunda é tentar aumentar impostos para pagar as despesas que o governo está aumentando. Aumentar receita com atividade econômica não existe na agenda desse governo. Ministro, o senhor foi, por mais de 30 anos, filiado ao Partido Comunista do Brasil. O senhor deixou o partido. Gostaria de entender por quê e se o senhor se intitula ou não comunista. Qual a sua ideologia? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de assistir, é a nossa comunidade de membros. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.